Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio, vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. Já tem um tempo aí que a gente fez o último vídeo. Confesso para vocês que ando os últimos dias, os últimos tempos, é meio preguiçoso para fazer vídeos aqui no canal. Desde já eu peço desculpa a vocês aí, mas eu venho justificar a minha preguiça, a minha indolência, vamos colocar assim. Essa questão do Bitcoin andar de lado, né, ficar nessa morosidade aí, então deixa a gente meio desanimado, porque a última coisa que eu quero nesses registros que eu faço aqui é querer ser repetitivo, ficar com lenga-lenga, ficar chovendo no molhado. Então eu estava aguardando algum acontecimento mais expressivo aí para a gente poder trazer um vídeo no canal bacana para vocês aqui, e para a gente compartilhar o nosso ponto de vista aí, e para poder também fazer uma análise do momento, o que pode estar acontecendo, o que está trazendo para nós aí de interessante, né, nesses movimentos desses últimos dias. E resolvi fazer o vídeo hoje, e no vídeo de hoje a gente vai iniciar falando do teto de gastos norte-americano. Os republicanos e os democratas sentaram e aprovaram, né, a retirada do teto de gastos até 2025. Então é a única hora de que os republicanos e os democratas sentam e falam a mesma língua. Como que nós podemos fazer para elevar o teto de gastos? Como nós podemos fazer para remover o teto de gastos, para que o governo possa gastar dinheiro infinitamente? No Brasil, não é mera semelhança e coincidência que aconteça a mesma coisa, que a chamada direita e a chamada esquerda sentem e tenham esse denominador comum na hora de gastar, na hora da farra do dinheiro público. Todo mundo quer, então não existe oposição nem situação nessas horas, e todos falam a mesma língua. Então, na hora de ferrar com a minha vida, com a sua, com de todos os contribuintes, o Estado, né, não tem oposição. Aí é o que Olavo de Carvalho dizia, né, o teatro das tesouras. Mas, voltando aqui para o vídeo, a dívida foi dissipada aí o teto, e então a dívida vai ser prorrogada aí indefinidamente. O que estão fazendo? Estão levantando o tapetinho, jogando a poeira para debaixo do tapete, acomodando o tapete. Junto com essa poeira ali tem uma bomba relógio de todo tamanho para estourar, e isso vai estourar lá na frente. Quando isso estourar vai ser feio demais. Então, mais um motivo para a gente migrar para o Bitcoin, colocar o nosso capital aos poucos no Bitcoin e sair do dinheiro estatal, seja dólar, seja real, peso argentino, bolivariano, seja lá o que for. Então a gente colocar uma coisa em que nós temos controle e o Estado não chega até esse dinheiro. Inicialmente, eu acredito que essa remoção do teto de gastos aí, ela pode ser benéfica a médio prazo, né? Porque basta a gente ver o que aconteceu em 2021 aí, pós-pandemia, que foi imprimida aquela quantidade absurda de dinheiro para se pagar auxílio, para se tomar as medidas contra a pandemia e os estragos da pandemia aí. E aí o Bitcoin e as criptos dispararam, né, nas suas cotações aí posteriormente. E a gente vê isso podendo acontecer novamente no Bitcoin aí e nas criptos, com o mercado financeiro também acompanhando isso, o mercado tradicional.
voltando aqui e encerrando esse assunto do teto de gastos, a gente vê uma outra situação acontecendo, né? Hoje, no dia de hoje, o Bitcoin cai aí aproximadamente 5%, né? A vela já fechou, a vela das 21 horas, e esse fechamento do dia anterior, o Bitcoin tem a queda de 5% e as demais criptos caem um pouco mais. E o que levou a essa queda, né? Inicialmente acredita-se que é a SEC, que é como se fosse a CVM lá dos Estados Unidos, abrindo processos contra a Binance.S, que é o braço da Binance que atua nos Estados Unidos, e o Changpeng Zhao, o famoso CZ, que é o CEO da Binance. A SEC está processando-os, alegando que eles estão negociando Bitcoin, né, infringindo regras do mercado de valor mobiliário dos Estados Unidos, que a SEC acredita que as criptos são securities, eles enxergam como securities. E diante disso, ela determina que tem que ter uma regulação, tanto da SEC principalmente, né, uma regulação do Estado, para que os investidores sejam protegidos de não terem perdas assombrosas, né, como se no mercado tradicional não tivesse, né? Eu tenho pena aí de quem tinha ação nos bancos aí que caíram 90%, 95%. Depois o mercado cripto que é insano, que é sem regulação, que é terra de ninguém. Então o que adianta ter regulação se acontece essas coisas? Isso é inerente ao mercado financeiro. Por isso que a gente fala, né, da análise gráfica, de ter conhecimento, de ter estudo, para que você possa sair antes que ocorra essas coisas. Obviamente que em algumas situações a gente é pego de surpresa e ninguém quer que isso aconteça. E por isso a importância de não, né, colocar todo o seu capital em um ativo apenas, para se precaver justamente dessas situações. Mas a Binance e o CZ estão sendo processados e isso afetou inicialmente o preço do Bitcoin. Lembrando da questão da psicologia de massas e a psicologia de mercado, né? O ser humano é totalmente irracional e inicialmente ele sente esse perigo aí, saca criptomoedas, vende para não ter um prejuízo maior e isso aumenta a queda que seria talvez menor. Mas eu, particularmente, acredito que tudo não passa de uma distração aí. O que acontece? O Estado ele quer cada vez mais combater as criptomoedas e eles vão tentar, de todas as formas, lançarem discursos negativos, discursos pessimistas em torno do mercado cripto. E a Binance é a maior corretora que nós temos no mundo, então quem é o maior, ele praticamente anda com alvo nas costas. E eles estão mirando aí, né, na Binance aí. Da mesma forma que teve o processo da FTX aí, né, a quebra da FTX, então eles vão apontar a metralhadora deles aí para outra situação. E acredito eu, principalmente, que os políticos norte-americanos estão pistola com o CZ, porque na questão da FTX, o SBF lá, o ex-CEO deles, ele estava já andando lado a lado com os congressistas e fazendo lobby para regulação de mercado. E aí o CZ chegou com os dois pés na porta. E as falas do CZ questionando, né, as reservas, as operações da FTX, é que praticamente sacramentou com a quebra da FTX, e isso daí deu uma dificuldade, criou uma dificuldade para a questão, momentaneamente, para a questão da regulamentação aí das corretoras
E aí o CZ, juntamente com a sua empresa Binance, estão com um alvo de todo tamanho nas costas. Mas eu acredito que essa queda aí, inicialmente é só um FUD. Na minha concepção, é só uma correção, talvez uma correção mais profunda, mas a médio e longo prazo benéfica para que tenha o ativo ele tenha uma alta saudável. A gente tem que ter correções saudáveis para que a alta, né, ela possa ser saudável, porque nada sobe em linha reta e infinitamente. Se isso ocorre, podemos desconfiar que tem algo errado aí e isso vai reverter em algum momento. E vamos mostrar aqui no gráfico aqui que a gente acredita que seja apenas um movimento de correção normal, talvez mais profundo, mas o mercado e as pessoas adoram justificar. Tá caindo por causa disso, passou um cometa ali, aí caiu a cotação. Não, Marte entrou, né, em movimento retrógrado, né, em direção à Lua. Então as pessoas gostam de criar motivos, narrativas para o que eles enxergam graficamente. E para mim é simplesmente um FUD. Vamos passar aqui para o gráfico. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E isso daí vai deixar mais claro um pouco o que eu quero exprimir disso daí. Deixa só eu configurá-lo aqui. Deixa eu aumentar aqui. E aí eu vou compartilhar a tela logo com vocês para a gente poder visualizar. Aqui acho que tá bom esse tamanho aqui. Vamos lá, agora deixa eu compartilhando a tela com vocês. Aí a gente vê aqui no dia de hoje, né, ontem, a vela aqui das quedas de 5%. E o que nós vemos? A gente vê o seguinte, que desde os desde a alta dos 31 mil, né, que fizemos esse topo aqui, traçamos a LTB. Essa LTB já foi testada 1, 2, 3 vezes, tivemos 3 rejeições, e nada mais natural que após estas rejeições o preço caia, corrija. É o que está acontecendo. Testou aqui no dia 29 de maio, hoje, no dia 6, né, já abriu a vela aqui, dia 5, tivemos a queda aí mais expressiva. Então a gente está testando aqui essas médias aqui embaixo. A média de 200, acredito eu que é essa daqui, tentou servir como suporte. Foi testada 1, 2 e agora na terceira vez ela não suportou. E o preço vazou abaixo dela, vindo testar essas médias mais abaixo aqui. Então acredito eu que nós temos uma chance de fazer um fundo aqui por volta dos $25.200 inicialmente, tá? Se nós perdermos, podemos vir mais abaixo aqui. Se perder essa região aqui, então a gente tem essa caixa verde que a gente traçou aqui e temos o fundo que foi construído aqui na região de $20 mil, né, $19.500 aproximadamente, que coincide quase aqui com o fundo aqui da região retangular, o caixotinho que a gente construiu aqui. E vamos passar para o gráfico semanal, que fica mais fácil da gente poder compreender o que eu quero dizer. Temos aqui. Então estamos aqui, né? 25.200, a gente acredita que possa ser o fundo que esteja sendo construído. Se perdermos essa região, podemos vir aqui para o caixote.
tendo aqui esse teste dessa outra média aqui por volta de 21.500 dólares, tá? E o que nós não podemos é perder esse fundo que foi construído aqui nos 19.500 dólares. E aí já vocês vão entender o porquê que nós não podemos perder. Porque se perder esse fundo aqui dos 19.500 dólares, a gente vai testar o fundo majoritário, que foi construído aqui na região dos 15.600 dólares, aproximadamente 15.400 dólares, 15.500 dólares. Então esse fundo vai ser testado se a gente perder esse fundo aqui. O ideal é que façamos o fundo aqui ascendente a esse e retomemos a alta, o ciclo de alta aí, tá? Ou no máximo que a gente possa fazer um fundo duplo aqui para poder retomar a alta aí, continuar o movimento ascendente. Vamos passar para o gráfico mensal, que a gente trouxe aqui no último vídeo, a questão do beijo da morte. O setup do beijo da morte, nós trouxemos aqui no último vídeo, consiste, né, do ativo, depois de uma queda profunda, vir, né, formar, né, os topos ali, ele cai abaixo da média de 20, e aí ele tem um retorno à média de 20, e novamente ele cai. E aí esse setup ele é ativado quando ele perde esse fundo aqui, né, da vela que tocou lá na média. E quando isso acontece, o Bitcoin, qualquer outro ativo aí no gráfico mensal, a gente no vídeo lá a gente mostrou que ele mergulha, né, em torno de 40% de correção partindo aqui da média. E partindo da média, desses 40% de correção, dá aproximadamente quase 16 mil dólares, que coincide com o que a gente fala. Se perdermos aqui, vamos vir testar esse fundo aqui. E esse fundo não pode ser perdido porque desconfigura naquele padrão de alta de topos e fundos ascendentes do gráfico semanal. No gráfico semanal tivemos aqui a reversão, fizemos o pivô de alta, né? E a gente fez um fundo, topo, e aí agora ele está buscando um fundo aqui ascendente a esse fundo, para poder seguir o padrão de alto topos e fundos ascendentes. Por isso que é ruim para a gente perder essa região dos 19.500 dólares aproximadamente. Agora eu vou trazer um outro gráfico aqui, que eu não trouxe ainda. É o gráfico de 3 meses, para vocês verem, se situarem mais ou menos onde nós estamos no ciclo do Bitcoin. Então a gente tem aqui o gráfico de 3 meses. O que a gente observa? Que o Bitcoin ele faz esse movimento de bull run expressivo, vem o inverno cripto, e aí em determinado momento no gráfico de 3 meses surge essa vela de ignição que engloba, né, engolfa as velas para trás aqui do inverno, e aí ela inicia a nova bull run. E aconteceu novamente aqui, a gente tem a vela de ignição engolfando, nova pernada de alta. Da mesma forma, né, estamos aqui em janeiro, no trimestre, né, novembro, dezembro e janeiro, tivemos essa aqui sendo a possível vela de ignição para uma nova bull run. E uma vez que a vela de ignição surge, pode até haver a formação de doji, ou como ocorreu aqui em 2019, surgiu a vela de ignição e a gente teve 9 meses de correção.
né, sendo esses 9 meses, 2 velas doji aqui. E aí, em seguida, a pernada de alta. Então, podemos estar, né, nessa vela de ignição. E essa vela de ignição, em momento algum, ela é perdida. O fundo. Igual o que pode acontecer é se formar essa vela doji aqui e a pernada continuar, ou a outra situação é acontecer igual aconteceu em 2019. A vela de ignição formada, o teste do fundo majoritário e aí a pernada voltando. Certo? Então, o que pode acontecer, a outra situação é isso, de formar a queda aqui, vir testar, formar o pavio e voltarmos a bull run aí. Principalmente, se espera que seja para o próximo ano de 2024, que é um ano de halving do Bitcoin. Certo? Então, agora, encerramos a nossa análise gráfica. Vamos dar sequência ao nosso vídeo. E aí agora eu vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Tá? Em maio de 2021, eu comprei 2 hard wallets da Ledger. Tá? E essas hard wallets chegaram para mim e eu configurei uma hard wallet, né? Passei as minhas criptos para ela, para eu ser o custodiador dos meus ativos, não ficar em corretora, né? Aquele ditado do mundo cripto: not your keys, not your coins. Se não são as suas chaves, não são as suas moedas. Beleza, eu coloquei na minha Ledger e deixei uma Ledger de backup, tá? Lacradinha na caixa, fechadinha. E o que aconteceu? Eu percebi que ao longo do tempo que eu estava usando a minha Ledger, começou a surgir algumas listras no visor de OLED. Inicialmente, essas listras não afetaram, né, a minha visibilidade no leitor, continuei utilizando numa boa. E eu fui percebendo, de pouco a pouco, foi piorando essa situação. Chegou num ponto, né, praticamente inviável de se continuar utilizando a carteira. E aí eu peguei a minha Ledger sobressalente, né, a Ledger de backup, e abri a caixa para fazer o backup das minhas passphrases para esse novo aparelho. E para minha surpresa, quando eu tirei a Ledger da caixa, eu liguei a Ledger, o que estava acontecendo? O mesmo problema na Ledger que estava lacrada. Então, o que aconteceu? Tem uma grande chance de, infelizmente, eu ter sido contemplado com um lote defeituoso. Tá? E veio as duas do mesmo lote, o mesmo defeito. E o que aconteceu? Eu entrei em contato com a Ledger, né, no suporte, enviei para eles as fotos das hard wallets com os devidos problemas de cada uma, né, que na prática o mesmo defeito, e apresentei a nota, e aí conversei, expliquei a situação, tudo tal, e lá tem um lugar lá que você solicita a substituição do aparelho. Eu entrei por ali e tal, fiz o processo todo, e conversando com o atendente e tal, e aí
Em determinado momento, aí o atendente me passou lá o passo a passo para eu poder fazer a solicitação. E aí tinha um campo lá que você tinha que clicar para poder solicitar. Que era uma caixinha laranja. E aí, para mim, não aparecia a caixinha laranja. Aí eu relatei pro atendente que não estava aparecendo, tal. E aí ele falou, não, então eu vou te passar para outra pessoa para poder ver o que ela pode fazer para te ajudar. E me passou para uma outra pessoa, e eu conversei com a pessoa, expliquei a situação, e prontamente a atendente me disse que não pode deixar, nós vamos enviar para você duas novas hard wallets do mesmo modelo, né? E você, recebendo as suas hard wallets, você pode fazer o seu backup aí das suas passphrases aí e retomar o controle dos seus ativos. Perfeitamente. Aí a Ledger, eu vi que postaram, né, pela transportadora DHL, postaram, se eu não me engano, no dia 19 de maio. Ah, e teve essa ainda. Eu conversando com o primeiro atendente, ele falou que a garantia da Hard Wallet era de 2 anos. E que eu tinha comprado essas hard wallets em 18 de maio. Eu estava conversando com ele no dia 16, ele falou, portanto, você tem 2 dias para poder resolver o seu problema aí, para poder substituir suas ledgers, para não perder sua garantia aí. Então eu dei sorte ainda de ter acontecido isso antes de perder a garantia. Mas eles enviaram, né, dia 17 de maio, não, 17 de maio, se eu não me engano. Isso, foi enviado dia 17 de maio, chegou no Brasil dia 19 de maio. E aí chegou, eu vi que eu recebi o e-mail da Ledger falando que a encomenda estava no Brasil e estava retida na alfândega, esperando que eu entrasse em contato com a alfândega. E aí o que aconteceu? Quando eu comprei via Correios. E aí eu sei que já fiz outras importações além da Ledger, que quando cai na receita, na alfândega, aí eu ia lá nos Correios, batia o meu CPF, entrava lá na área do importador, e aí eu resolvia o desembaraço. Eu pagava o imposto se tivesse que pagar, tal, esse negócio todo, e desembaraçava e dava sequência no processo. Mas, vindo pela transportadora, era a primeira vez, e eu não sabia como proceder. E aí eu busquei na internet, né, como que eu fazia, não conseguia, não achei. Falei, não, deixa, às vezes a transportadora entra em contato comigo. E aí, dito e feito, no dia seguinte, a transportadora me enviou um e-mail solicitando o meu CPF para fazer o desembaraço aduaneiro na alfândega. Informei meu CPF e aí permaneceu lá. Eu entrava todo dia e estava lá, na alfândega, em São Paulo, no aeroporto de São Paulo, aquele negócio todo, tal. Liguei para a empresa, falei que eu tinha passado o CPF, ela falou, não, tá ainda em desembaraço alfandegário, e quando ocorreu o desembaraço alfandegário, aí em torno de 3, 4, até 5 dias úteis, chega na sua residência. E aí aconteceu o desembaraço, e depois que aconteceu, ficou do dia 19 até o dia 30 de maio na alfândega. Aí liberando no dia 30, no dia 1º de junho, chegou aqui em casa. E aí eu já tinha me preparado para o pior, que eu já tinha até perguntado pro cara da transportadora, né, se gerasse uma taxa, alguma coisa, como que eu iria fazer para pagar? Ele falou, não, se gerar uma taxa, vai ter um link para você via e-mail, você abre esse link, e aí você faz o pagamento, ou então outra possibilidade é de fazer o pagamento na entrega. E aí eu não queria correr esse risco na entrega, porque talvez pudesse entregar num horário que não estivesse em casa. E aí a pessoa que estaria aqui para receber não ia saber desse pagamento, talvez não ia ter o dinheiro nem nada,
e aí eu ia correr o risco desse ter que voltar para trás, né? Mas aí eles vieram entregar, eu estava em casa no momento, e o entregador conversando com ele, aquele negócio todo, papai, e a hora que eu abri, eu vi a Darcy. E aí, pasmem o seguinte, o nosso digníssimo governo brasileiro teve a capacidade, quando eu comprei as Ledgers na primeira vez, ele teve a capacidade de me taxar em 100% o valor das Ledgers. E eu fui taxado, e aí eu contestei, porque havia uma portaria normativa isentando as hard wallets do imposto de importação. Expliquei, coloquei o número da portaria, tudo direitinho. Aí o auditor deu de ombros. Aí ele falou que eu não enquadrava nessa questão, para eu teria que pagar. Paguei. E aí, nessas ledgers que eu estava recebendo, conhecendo o Estado brasileiro sanguessuga, eu já estava me preparando para o pior. E aí eu vi a Darcy, o Estado teve a capacidade de taxar novamente 100% o valor das ledgers, apesar de eu estar recebendo essas ledgers gratuitamente. Na nota tinha lá o valor da ledger, das duas ledgers, o valor, e aí tinha o desconto do valor, eram 98 euros, se eu não me engano, e aí tinha o desconto de 98 euros, e aí no final o valor era zero. O Estado teve a capacidade de me taxar 100% em cima do valor das ledgers. Mas, para minha sorte e felicidade, eu peguei a Dark, estava escrito lá, pago. E aí eu olhei que trem, eu virar aí, estava em letras menores. Pago pelo remetente. Então, a Ledger substituiu gratuitamente as minhas hard wallets defeituosas e ainda pagou o imposto de importação. Diante disso, eu só tenho que agradecer à empresa pela sua seriedade, pela sua presteza e pela sua idoneidade, porque ela comprovou a falha e ela reparou com o defeito e ainda arcou com uma coisa pela qual, que eu acredito, na minha concepção, ela não teria que arcar com isso, não teria que ter responsabilidade com isso. Já que eu que sou o morador desse país fudido aqui, eu que teria que me ver com o governo brasileiro. Mas eles foram muito bacanas comigo, eles pagaram o imposto. E aí, agradeço imensamente a Ledger aí, né? Não sou patrocinado por eles, quem dera se eu fosse, não sou, sou apenas mais um usuário da Hard Wallet, da marca, e meu muito obrigado à Ledger e aos funcionários que me atenderam aí no processo aí. E para a gente poder encerrar o nosso vídeo, vamos passar aqui para o nosso momento de estudo filosófico. Temos aqui o seguinte: clamamos a Deus Todo-Poderoso. Como podemos escapar desta agonia? Tolo, tu não tens mãos? Ou poderia Deus ter se esquecido de te dar um par? Senta-te e reza para que teu nariz não escorra. Ou melhor, limpa teu nariz e para de procurar um bode expiatório. Epiteto, discursos, né? Diz isso para nós. Então o que Epiteto diz para nós nessa mensagem? Diz o seguinte, que nós temos o costume de orar a Deus, de pedir a Deus as coisas. Nós colocamos as coisas nas mãos de Deus, sendo que muitas vezes aquilo que nós pedimos a Deus cabe única e exclusivamente a nós.
Nós que temos que arregaçar as nossas mangas e ir atrás da solução desses problemas que surgem para nós. Ele fala para nós, tolo, tu não tens mãos, ou seja, você não tem ação, você não pode resolver o seu problema, você tem que apelar a Deus? Ou esse Deus o qual nós oramos, ele esqueceu de te dar um par de mãos? Você é inoperante, é ineficiente? Acredito que não. E aí ele fala, senta e reza para que teu nariz não escorra, né? Já que, né, a gente não tem as mãos aí, vamos sentar e vamos rezar para que nosso nariz não escorra. Se escorrer, nós estamos fodidos. Aí ele fala, não, melhor, limpa o teu nariz e para de procurar um bode expiatório. Então, a gente fica caçando, procurando, sempre um culpado de tudo que a gente fala, de tudo que acontece em nossas vidas, quando na realidade, na grande maioria das vezes, os culpados somos apenas nós. Então a gente tem que parar com isso de ficar caçando, colocar a culpa em outro e assumir as nossas responsabilidades, assumir as nossas falhas e os nossos erros e ir atrás da solução dos nossos problemas. Sendo que grande parte das vezes nós mesmos somos os causadores. Se nós somos os causadores, nós temos a solução para eles. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para trazer no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Peço encarecidamente a cada um de vocês que assistiu o vídeo e ainda não é inscrito no canal, que deixe o seu like aí, ative o sininho da notificação e faça a sua assinatura, a sua inscrição no nosso canal, para que a gente possa crescer um pouco mais e levar essa mensagem a cada vez para um número maior de pessoas. Fica aqui o meu obrigado a você pela sua audiência, pela sua paciência, e nos vemos e nos encontramos em breve em um próximo vídeo aqui no canal. Prometo e espero que não demore tanto quanto demorei para fazer esse novo vídeo. Um grande abraço a todos vocês e o meu muito obrigado a cada um de vocês. Até a próxima.